Shalom, meus irmãos, bom dia, que a paz da terra seja contigo. Vamos a mais um canal, né? Mais um vídeo no meu canal. E hoje a gente vai falar sobre falsos profetas. Falsos profetas. Porque se existe verdadeiro, com certeza também existe um falso, ou os falsos profetas. O que será? Quais são esses falsos profetas que eu posso te mostrar hoje? Mas antes vamos fazer nossas preces. Shema Israel, Shema Elohim, Shema. Ouve Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é único. Amarás o Eterno de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Estarão essas palavras que hoje ordenei em seu coração. Ensinarás seus filhos diligentemente, andando pelo caminho, ao deitar-te, a levantar-te. E serão como sinal na sua mão, e como memorial sobre sua testa, e como mezuzá nas portas e no braço dos portões de sua casa. Que o Eterno te abençoe e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar sobre idolatria. Vamos falar um pouco de idolatria. Estou com um texto aqui na minha mão sobre alguns assuntos. Se a profecia não se cumpre, o profeta é agora um falso profeta? Sim ou não? Eu profetizei tal coisa, mas ela não aconteceu. E aí, eu sou um falso profeta ou sou um profeta verdadeiro? Vamos aos profetas do Taná, né? Do Velho Testamento. Eu vou explicar em um modo simples um exemplo. Vou citar para vocês aqui um exemplo das profecias de Isaías. Das literaturas judaicas, livro de Isaías e livro de Ezequiel, já que muitos consideram os tais profetas como profetas verdadeiros. Mas será que eles são profetas verdadeiros? Bom, ambos fizeram profecias inflamadas de Isaías 13, citaram, vou dizer, citando palavras, citando coisas que será que supostamente aconteceriam. Ambos fizeram profecias inflamadas, tipo uma delas, Isaías capítulo 13 e Ezequiel 24, contra as nações, que cercavam Israel naquela época, aumentando o arsenal de profecias não cumpridas. Irmão, você está dizendo que Isaías e Ezequiel e os outros profetas que seguem são falsos? Bom, confere comigo. Aqui em Ezequiel, no capítulo 20, Ezequiel, por exemplo, ele profetizou que Nabucodonosor destruiria o Egito e o deixaria completamente desolado por um período de 40 anos, durante o qual nem homem nem animal pisaria ali ou passaria por ali. Isso no capítulo 20 de Ezequiel. Mas só que a história não registra nenhuma desolação no Egito, e muito menos que a cidade tinha falhado ou que a cidade tinha desaparecido. Ou a única coisa que diz é que Tiro existe até hoje. Tiro o Egito. Eu te pergunto, como assim? Você está dizendo que o profeta mentiu? Mas a história não registra nenhuma desolação do Egito durante ou após o reino de Nabucodonosor. Lá no capítulo 26, versos 7 ao 14 de Ezequiel, fala o seguinte: Ezequiel também ele profetizou que Nabucodonosor destruiria Tiro e que nunca seria reconstruída de novo. Mas o cerco de Nabucodonosor para tomar, como vou dizer, para tomar a cidade falhou. E hoje Tiro, como eu acabei de falar, existe. Aí eu pergunto, como assim? O profeta disse que Nabucodonosor ia destruir tudo, que não ia existir nada, nem no Egito, nem aqui. Mas o Egito está lá. E o rei Tiro também ainda hoje existe, uma cidade muito bonita. E lá no Egito as pessoas fazem comércio, vão e vêm. E aí? Seria este profeta um profeta verdadeiro? Bom, uma coisa sobre essa profecia contra Tiro é que Isaías também previu que Tiro seria destruída. Porém, ao contrário de Ezequiel, que previu que Tiro seria permanentemente destruída e nunca mais teria um ser vivo, Isaías profetizou que ela seria desolada só por um período de 70 anos. Mas aí, isso aconteceu de fato? Será que essa profecia, será que esse homem, Isaías, ou era um homem profeta, era um homem de acordo com o coração do Eterno?
Uma comparação dessas duas profecias é uma maneira fácil de mostrar a tolice de se afirmar que um cumprimento de profecia prova a inspiração bíblica, só que não tinha nada de inspiração bíblica. Esses profetas falharam. A Ezequiel, claramente ele previu que Tiro seria destruída e que se tornaria uma penha descalvada, ou um enxugador de redes e jamais seria edificada. Se você for lá para o de Ezequiel, capítulo 26, versos 7 a 14, 21, e o capítulo 27, verso 8, e o capítulo 28, verso 19, você vai ver do que eu estou falando. Seria isso uma prova de que só Moisés foi um verdadeiro profeta? É claro que sim. Assim como Ezequiel e Isaías, em suas profecias de destruição contra as nações que cercavam a Israel, também previu a destruição de Tiro. Olha aqui, lá no capítulo 23, ele diz: sentença contra Tiro, uivai navio de Tarsis, porque está assolada a ponte, não havia nela casa nenhuma, nem ancoradouro da terra de Chipre lhes foi revelada. Bom, muitos religiosos vão dizer: ah, mas irmão, isso aconteceu muito tempo depois, Tiro não existe mais. Quem disse que não? É triste você pensar assim. A profecia continua desta maneira, através do capítulo, prevendo o quê? Que a perda e devastação. Mas no início indicou que a destruição de Tiro seria apenas temporária e não permanente. Bom, vou ler algo para você achar interessante, que diz o seguinte: eis a terra dos caldeus, povo que até há pouco não era povo, e que a Síria destinara para os sátiros do deserto. Povo que levantou suas torres e arrasou os palácios de Tiro, os converteu em ruínas. Uivai, navio de Tarsis, porque é destruída, que era a vossa fortaleza. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, o período de vida de um rei. Mas no fim dos 70 anos, dar-se-á com Tiro, que consta na canção da meretriz, que toma a harpa, rodeia a cidade. Ó meretriz, entregue ao esquecimento, canta bem, toca, multiplica as tuas canções, para que se recordem de ti. Findos os 70 anos, o Senhor atentará para Tiro, e ela tomará o salário de sua empresa, e se prostituirá com todos os reinos da terra. O ganho e o salário de suas empresas serão dedicados ao Senhor. Não serão entesourados nem guardados, mas o seu gado será para os que habitam perante o Senhor, para que tenham com abundância e vestes finas. E aí? O que você me diz? O que você pensa? O que você diz? Olha só. Aqui diz o seguinte: que Ezequiel previu que a destruição do templo, que a destruição de Tiro duraria para sempre. Mas Isaías previu apenas uma destruição temporária de 70 anos, ou um período já vida estimado de um rei. O fato é que Nabucodonosor não destruiu Tiro para sempre. E ele não foi desolada por um período de 70 anos. Pare para pensar. Estariam os profetas, os supostos profetas, mentindo? É claro que sim, você está vendo aqui. Indiferente se esta profecia falhou ou se cumpriu, era impossível que ambas as profecias de Isaías e Ezequiel contra Tiro se cumprissem. Mesmo quando Alexandre o Grande, em sua bem-sucedida campanha contra Tiro em 332, antes da Era Comum, ou antes da Conjunção, a cidade foi rapidamente reconstruída. Se você procurar um autor da Columbia University Press, o nome dele é Wallace B. Fleming, ele conta que Tiro está ali em pé e que tudo que falaram não aconteceu exatamente. Tiro ainda hoje existe. Outra coisa bem interessante que eu tenho em minhas mãos aqui é que pelo menos uma delas teria que falhar nas profecias. E então os proponentes de um cumprimento da profecia bíblica têm um problema para se explicar. E aí, como se explicar uma falha da profecia? Eles falharam, os profetas, Ezequiel, Jeremias, todo esse povo falharam. Eram falsos profetas. Se a Bíblia foi realmente inspirada por uma deidade onisciente e onipotente, por que ele direcionaria um profeta para prever a destruição temporária de Tiro e então mais tarde direcionaria uma outra profecia para prever que Tiro seria destruída para sempre e nunca mais seria construída? E aí? Seria um Deus de duas palavras? Pensa bem. A Torá, ela é verdadeira, ela não se contradiz. Mas o que diz o Taná? O que diz as profecias dos supostos profetas ali?
Ezequiel, Jeremias, Isaías, esse povo todo aí. Uma resposta provável é que nenhum deles, ou melhor, que nenhum dos dois, nenhum deles, foi divinamente inspirado. Ambos simplesmente vociferaram, ou seja, com a típica e exagerada retórica de profetas bíblicos e trabalhando independentemente, contradizem o que dizem um ao outro. Eles, um diz uma coisa e o outro diz outra, da mesma cidade. Lembre que lá em Ezequiel capítulo, se não me engano, capítulo 8, fala que, eis que o rei pede um sinal, mas ele rejeita. E diz que nasceria de uma virgem, sendo que a tradução original fala de jovem, mas não fala que é lá para frente um filho de um Deus, ou Emanuel, Deus conosco. E aí? Fala também que os povos samaritanos iam desaparecer, e queriam ser destruídos, e que a nação de Israel, da tribo do norte, ia desaparecer. Está aí o povo do norte, do Monte Gerizim até hoje. Que profetas são esses? Que profecias sobre isso? Porque o cristianismo, o judaísmo, em toda a sua redundância, fala de coisas que não são reais. Como você pode ver, não apenas as profecias de ambos, Isaías e Ezequiel, a respeito de Tiro, falharam, como também se contradizem. Na verdade, Tiro existe até hoje, embora parte dela seja o quê? Esteja debaixo d'água, nós sabemos isso. Mas está lá até hoje, embora a gente lá na parte que não afundou. Apesar da direta declaração dizendo que de Deus, Nabucodonosor foi incapaz de destruir Tiro, embora ele tentasse por anos, mas não conseguiu. Só 240 anos depois, quando Alexandre o Grande a destruiu, que ela ficou temporariamente destruída antes de ser reconstruída. Ao contrário da profecia bíblica de Nabucodonosor, que a destruiria para sempre, sem que ela fosse reconstruída. Existem verdades e mentiras. Ezequiel fez uma profecia que no tempo que ele escreveu parecia mais provável que se cumpriria, mas não se cumpriu. O profeta estava escrevendo 587 antes da Era Comum, no tempo em que Nabucodonosor fazia o cerco contra Tiro. E aí, como fica essa história? Com um exército tão poderoso quanto o de Nabucodonosor, não seria surpresa que Ezequiel profetizasse a queda de Tiro pelo rei da Babilônia. Aqui em Ezequiel, no capítulo 26, versos 7 a 14, diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus, eis que trarei contra Tiro Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos, carros, cavaleiros, e com a multidão de muitos de Babilônia, desde o norte, os povos, as tuas filhas que estão no continente, ele as matará à espada, levantará baluarte contra ti levantará terrapleno e um telhado de pavês, diz para os seus aliados contra os teus muros e com os seus ferros, deitará abaixo as tuas torres pela multidão de seus cavalos te cobrirá de pó, e os teus muros temerão com os trondos dos cavaleiros, das carretas e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como pelas entradas de uma cidade que se fez brecha. Com as unhas de seus cavalos socará todas as tuas ruas. O teu povo matará a espada e as tuas fortes colunas cairão por terra. Roubarão as tuas ruas, ao teu povo matará a espada, e as tuas torres fortes colunas cairão por terra. Roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias. Derribarão os teus muros e arrasarão as tuas casas preciosas. As tuas peles e as tuas madeiras e o teu pó lançarão no meio das águas. Farei cessar o arruído das tuas cantigas, e já não se ouvirá o som das tuas harpas. Farei de ti, finalizando, de uma penha descalvada, virás a ser um enxugador de redes, jamais será edificada, porque o Senhor falei dizendo, o Senhor diz. A passagem inteira claramente profetizou o saque e a completa destruição de Tiro pelo rei Nabucodonosor. Entretanto, a vívida descrição do saque e queda de Tiro nunca aconteceu. Após o cerco de 13 anos até o ano 573, antes da construção, Nabucodonosor retirou o cerco a Tiro e teve de fazer um acordo. Como se vê, Nabucodonosor não destruiu Tiro. Tiro foi destruída por Alexandre o Grande, 240 anos depois. Entendeu? E além disso, apesar do que disse o profeta aqui,
a cidade de Tiro foi finalmente reconstruída. A profecia diz que Tiro nunca seria reconstruída após a destruição de Nabucodonosor. Destruição que nunca aconteceu. Né? A profecia, a suposta profecia de Ezequiel 29, 8 a 12, considerando que ele nunca destruiu a cidade, mesmo após a destruição por Alexandre o Grande, a cidade ainda foi o quê? Ela foi reconstruída. Tiro existe até hoje, que sua população é de mais ou menos 12 mil habitantes, isso se não estiver crescendo. E aí? É um profeta verdadeiro? É claro que não. O fato de ter errado, o fato dele ter errado é uma profecia, não impediu que Ezequiel de errar muito mais outras ainda. Olha o exemplo, Ezequiel 29, do 8 ao 12 diz: Por assim diz o Senhor Deus, eis que entrarei sobre ti a espada e eliminarei de ti homem e animal. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, visto que disseste: o rio é meu, e eu fiz, eis que sou contra ti, e contra os teus rios. Tornaria a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde Migdol até Sevene, até as fronteiras do Etíope. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Porque tornarei a terra do Egito em desolação, do meio das terras desoladas. As suas cidades, no meio das cidades desertas, se tornarão em desolação por 40 anos. Espalharei os egípcios entre as nações e derramarei pelas terras. Veja só, nessa passagem a quantidade de profecias que foram provadas como erradas. Primeiro, o Egito nunca foi desolado e deserto. Pessoas ainda caminham por lá. Nunca houve um único momento sequer que ela tenha ficado abandonada por 40 anos, mesmo quando o Egito estava inabitado. Mas não ficou abandonado por 40 anos. E aí? Você vai acreditar nos profetas ou na Torá? O Egito nunca foi um país desolado, cercado por mais países desolados. Não. Suas cidades nunca foram desoladas por nenhum período de tempo e finalmente nunca houve uma diáspora egípcia. Nunca houve. Ezequiel tenta a sorte com outra profecia a respeito de Nabucodonosor. Aqui em Ezequiel 29, 20. Por paga do seu trabalho, porque serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o seu Deus. Infelizmente, aqui também ele falhou. Nabucodonosor nunca conquistou o Egito. Esse vídeo curto serve para você pensar. Seria esses supostos profetas verdadeiros? O que diz a verdadeira profecia? O Eterno fala na Torá que o único profeta, jamais houve outro profeta, como Moshe Rabbeinu, que a paz seja com ele. E quando você acha que esses profetas falam de um Messias, de um Salvador, na verdade eles são simplesmente falsos profetas. A única coisa que eu posso dizer é que foram contaminados pela idolatria. Você foi contaminado pela idolatria de acreditar que um homem se transformaria em um profeta sem a vontade divina. Você vê que eles dizem que foi Deus que falou, mas não foi. A idolatria ela se espalha como uma praga. Ela infecta as pessoas com uma doença, ela se propaga e contamina as pessoas através da ignorância. Muitos são os religiosos que já se desenvolveram essa forma de idolatria. Eu vou dizer, enxergando e exagerando, não mais um homem, mas um semideus. Como saber se você já foi contaminado e já é também um idólatra? É simples. Verifique. Se eu deparar com um fato histórico como esse, sobre Davi, um dos meus vídeos fala sobre ele, sobre Jesus, sobre Maria, Maomé, Buda ou qualquer outro homem que tenha passado ou supostamente tenha passado pela terra, quando alguém fala para você, Davi nunca foi rei, você se incomoda? Como assim? Jesus nunca existiu, você começa assim, mas como esse um rapaz pode dizer um negócio desse? Maria então, e Maomé, Buda, será que eles realmente são isso? Deuses? Verifique se ao deparar com um fato histórico sobre isso tudo, questione-se se o fato é negativo, se isso lhe incomoda, como se fosse uma ofensa pessoal, isso está lhe incomodando? De eu dizer que Jesus não existe, que é uma farsa? Então procura, estude, se aprofunde. Se o fato histórico é positivo, se você simplesmente se agrada e ignora os outros erros
por ele cometido. Ah, Davi foi segundo o coração de Deus, mas Davi matou um homem casado. Não, mas Davi foi obra divina. Isso quer dizer que Deus se favorece quando alguém mata um homem casado para ficar com a mulher dele? Que Deus é esse? Então, realmente, você está contaminada pela idolatria, pelo que a gente chama de idolatria do homem. Muitos cristãos, muitos cristianismos, muitas pessoas idolatram o homem. Justamente. Lembre-se que o fim ele não justifica os meios. Põe em sua cabeça. A única cura para esse mal é o estudo sistemático da Torá. Comece a estudar a Torá. A única cura para esse mal é o estudo sistemático da Torá. Por quê? Porque o conhecimento da Torá destrói os apegos humanos idólatras que transformam homens em mitos e depois os mitos em deuses que são idolatrados pelos cegos de entendimento. A única cura é a verdade histórica. A única cura que o Eterno tem para te dizer é que se você adora esse povo, se você está fixado em dizer que Deus, o Eterno, tem um filho, você se torna um idólatra. O que diz o mandamento? Não adorarás outro além de mim. Né? O que diz a Torá? O que diz tudo isso? O Eterno diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá não falando pelos deuses. Mas, irmãos, façamos, desçamos, confundamos. Primeiro que os anjos moldaram o boneco conforme a imagem deles. E aí o Todo-Poderoso soprou nas suas narinas. Ele se tornou alma viva. O desçamos. O Eterno está falando com os anjos. É o majestático real. Desçamos, confundamos. Não tem nada a ver de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas as profecias de Ezequiel, já te provei que Ezequiel é um falso profeta, Isaías, Jeremias, todo aquele povo do Tanás, os supostos profetas. Meu amigo, minha irmã, você está sendo enganado pelo sistema religioso que hoje prega nas religiões, nas igrejas. No próximo vídeo, mostrarei as contradições do assim dizer livro sagrado. Tente entender. Só existe um livro sagrado, a Torá. A Torá israelita samaritana é o único livro sagrado deixado pela mão do Eterno, pelo seu poder, pela sua majestade. O que diz o mandamento? Não terá outro além de mim. Não terá outros deuses além de mim. A Torá também diz que eu sozinho fiz tudo e Deus nenhum está comigo. Está na Torá. E aí você vem dizer, mas Jesus, ele é filho de Deus. Tem o Espírito Santo, não se pode blasfemar. Tudo isso não passa de falácias. Histórias contadas de homens para homens, criadas pelos mestres da igreja, pelos grandes pais das igrejas cristãs e muitas outras. Procure os outros deuses e compare com os cristianismos, não é a mesma coisa? A pessoa diz, mas a igreja romana é idólatra? Tá, mas você tem um livro da igreja. São Paulo, São Pedro, São Marcos, São Judas, São João. Todos esses são santos da igreja romana. Lembre-se que a Bíblia que você tem é formada de 3 livros. A Torá, que é de Gênesis a Deuteronômio. O Taná, que é de Samuel a Malaquias. A Bíblia Católica, que é de Mateus a Apocalipse. Compare esses 3 livros que você tem e repara quem fala a verdade. A Torá, o Taná ou a Bíblia que você tem. Será que você não está sendo enganado, enrolado pela religião que você está seguindo? Muitas pessoas estão abrindo seus olhos, estão saindo da Matrix, do sistema religioso que tem enganado, ludibriado e cegado muitas pessoas. Muitos adoram Paulo, Pedro, João, Jesus e dizem que 3 são 1. Veja as contradições dessa Bíblia. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana e lembre-se, há um só caminho, uma só verdade, que é a Torá. Não há outro caminho, porque o Eterno diz, se me amares, guardei os meus mandamentos. E nenhum desse povo, da Torá para frente, guardou o mandamento. Observe bem. Prepare-se para uma revelação nos próximos vídeos sobre as contradições, mentiras e engodos que você, assim como muitos já aprenderam a ser enganado, se surpreenderá que a Bíblia que você tem não é aquilo que você acha. Que, como ela mesma diz, se ela é totalmente inspirada e útil para muita coisa, por que homens colocaram suas cartas, colocaram suas ideias fixas? Como eu estava dizendo para você,
De Gênesis a Deuteronômio, só tem ali, só é a única verdade. Passou de Deuteronômio para Samuel em diante, pense se realmente é verdade. Como eu já falei, a única verdade está na Torá. Comece a estudar, comece a ver nossos vídeos, comece a procurar as contradições e mentiras que a sua Bíblia, que a sua fé, que o seu líder religioso está lhe dizendo. Será que o que estão pregando nos cultos por aí é verdade? Será, como diz a Bíblia, dizem que quem crê e foi batizado será salvo? Eu pergunto, Moisés se batizou? Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Adão, todo aquele povo que você chama de Velho Testamento, será que se perderam? Porque nenhum deles foram batizados. Sem contar que nesse mesmo texto há uma contradição. Só estou dando um exemplo dos vídeos que virão. Porque lá diz, quem crê nele, no Nazareno, já salvo. Um texto diz que foi batizado, outro texto diz que só em crer nele está ótimo. E aí, eu te pergunto, está pronto para ver uma realidade como ela é? Ver a vida como ela é? Eu te mostrei agora que não está na isso que só foi a ponta do iceberg. Porque a Torá nos alerta dos falsos profetas, dos falsos deuses, da idolatria que existe no meio de muitas pessoas. Hoje eu te digo com toda certeza, as evidências israelenses, ou seja, a evidência que está na Torá, mostra a realidade hoje como ela é. Existe um só ser superior, o nosso Kadosh Baruch Hu, nosso Shema, do Elohim. Muitas pessoas dão vários nomes, Yahweh, Yahweh, Jeová, Jeová, mas nenhum desses são verdadeiros. Então, que o Eterno te mostre a luz, te mostre a paz. Já parou para pensar que toda a história começou em Israel, o reino do Eterno? Que toda a história começou lá? E a Bíblia que você tem, o nome do líder é um padre, Padre João Ferreira de Almeida, revista atualizada, corrigida e fiel, revisada e tudo mais. Procure o povo do Reino do Norte, o israelita samaritano, o povo que contém a verdade. Tudo isso que você está vendo é um livro criado pela igreja romana, pelo sistema, entendeu? Que abrange tudo isso aí, que tem, eu vou te dizer, todas as coisas que você acha que é verdade. Lembre-se que o Reino do Norte é o samaritano, da casa de Efraim, Menah, filha de José. Eu não estou falando de Jerusalém, a cidade dos Jebusitas. Lembra que se você tem visto meus vídeos atuais, eu tenho falado do Monte Sagrado, tenho falado sobre os anjos, tenho falado das contradições do falso rei Davi. Eu não estou falando do Reino do Sul, que é Jerusalém, onde mora toda essa história que você conhece. Estou falando de Israel. Isso mesmo, Israel não abrange um território. Na mídia diz, explodiu a bomba em Israel. Não, explodiu a bomba em Jerusalém. É dividido no meio. Desse lado é o Reino do Norte, desse lado é Jerusalém. Quer entender mais? Veja meus vídeos. Viaje na história. Se aproxime do Eterno, porque eu te digo uma coisa. Só Israel, o Reino do Norte, a casa sacerdotal do Monte Gerezim, é que tem a verdade. Já os nossos irmãos, que moram em Jerusalém, lá eles têm o cristianismo, o Islã, tem muitas outras doutrinas lá dentro que não condiz com a Torá. Eles não seguem a Torá como deveriam seguir. Pare e pense. Qual caminho você deve seguir? Devo eu acreditar na Torá? Devo eu acreditar no Taná? Devo eu acreditar na Bíblia? Aguarde. Mas um conselho eu te dou. O caminho correto está nos mandamentos do Eterno. Shalom.